Olá, seja muito bem-vindo ao Go Next Talk, o seu podcast sobre governança e sucessão. E neste episódio de estreia nós falamos sobre a importância dos conselhos para as empresas familiares com dois convidados super especiais. Paulo Smith, ele que é conselheiro e consultor aqui da Go Next, e Heráclito Petrikowski, sócio e presidente do conselho da Atlas, uma indústria paranaense com 70 anos, referência na produção de eletrodomésticos, e que por 4 anos seguidos lidera a venda de fogões no Brasil. Nós vamos conhecer melhor a história da Atlas e falar sobre a importância dos conselhos para as empresas familiares no nosso episódio de hoje. Então, Heráclito, seja muito bem-vindo ao Go Next Talk de hoje. Obrigado pelo convite. Paulo, também é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Thaís, é um prazer estar com vocês. E para começarmos esse nosso bate-papo, Heráclito, eu gostaria que você contasse para a gente da onde surgiu a ideia, como foi a origem da Atlas Eletrodomésticos. Bom, de uma forma bem resumida, ela começou com o meu avô, Teófilo Petrikowski, né? Ele é oriundo do Rio Grande do Sul, de Erebango, então ele veio aqui para o interior do Paraná, aqui em Pato Branco. Ele era como se fosse um ferreiro, vamos assim dizer, né? Antigo, então ele dobrava pneu não, né? A parte da roda da carroça e etc. Ele fazia consertos, né? Ele era muito habilidoso nesse sentido e ele consertava, entre outras coisas, fogão a lenha, né? Então ele era muito bom, ele tinha uma mão muito boa. E veio ele com um pessoal que já trabalhava junto com ele ali em Erebango, né? Ele convidou para vir desbravar aqui o interior do Paraná e foi assim que começou. Ele consertava fogões a lenha. E ele era tão bom que o pessoal começou a encomendar para ele. Será que você não pode fazer, seu Teófilo, né? E ele começou a fabricar fogões a lenha, à mão, literalmente ele, né? Aí, claro, os filhos mais velhos começaram a entrar, né? Os filhos, primeiro a Terezinha, que é a primeira filha dele, depois o Florentino, meus tios, né? Tia e meus tios. Lá, isso eu estou falando na década de 50, que é quando ele se mudou a Pato Branco. E meu pai, inclusive, nasceu em 1950 aqui em Pato Branco, ele já é patobranquense, né? Então foi assim que começou a indústria. Dali para cá a gente tem aí mais de 70 anos, né? Começou então com meu avô, que ele começou consertando, e aí ele começou fabricando fogões a lenha, literalmente na mão, e a empresa foi crescendo nesse sentido. Dali ele passou a sociedade para alguns tios meus, né? Passou por 2 tios meus ainda, até que início dos anos 80 meu pai assumiu a operação, ainda era fogão a lenha, e ali teve uma mudança ali, né? Um turning point, o primeiro deles foi quando o meu pai ele comprou uma indústria antiga que havia quebrado de fogão a gás. Meu pai achou que era hora de investir em fogão a gás. E aí ele comprou esta empresa, esse ferramental antigo, já todo defasado. Foi bem difícil, na verdade, conseguir aproveitar aquele ferramental. Foram meses ali, né, de luta, e finalmente começou a se produzir fogão a lenha. A gás. Então essa, digamos assim, é o início da história, né? Começou em 1950 com meu avô, e aí tem esse outro marco no início dos anos 80 com o meu pai, Cláudio Petrikowski, né? Basicamente foi isso. Então, cada vez uma conquista. Primeira vez que foi produzido o primeiro fogão a lenha, uma festa. Depois foi produzido 100 fogões num mês, outra festa. Depois 1.000 fogões, 2.000. E aí foram passando aí ao longo da história, anos 90, anos 2000. E aí é 2010 que começou a nossa governança, que é onde a gente vai conversar um pouco, né? Um pouco mais forte a nossa governança, é onde nós estamos hoje. Assim, em resumo, bem resumido, né? Quais foram, na tua visão, os principais desafios, as maiores dificuldades que vocês tiveram nos primeiros anos de empresa? Bom, vamos lá. Tem esse período, né, dos anos 50 até os anos 70, início dos anos 80, alguns desafios é difícil eu precisar, são realmente algo há muito tempo. Algo que eu acompanho mais próximo foi quando aí sim o meu pai assumiu a operação, né, a empresa. O maior desafio dele foi realmente esse que eu comentei, né, dessa troca de fogão, desse investimento num fogão a gás. Meu pai achava que era necessário já naquele momento, né, embora eles eram grandes no fogão a lenha, ele é muito limitado, a venda como é limitada até hoje, e é o tipo de produto que não cresce, ele anda de lado há muitos anos, há mais de décadas, né. Então esse foi o primeiro desafio, que para o meu pai poder adquirir aquilo na época, ele obviamente teve que fazer uma dívida grande, né, uma dívida muito grande, e ali foi o primeiro ponto de virada realmente que aconteceu na empresa. Ele teve outros fatores aqui,
e um deles tem tudo a ver com a governança, que é o desprendimento dele em algumas partes da gestão. Então, o meu pai, ele sempre foi um líder, um visionário, mais um empreendedor do que um empresário, né? Pelo menos eu divido dessa forma: o empresário, ele administra um pouco mais, o empreendedor, ele gosta realmente de coisas novas, ele gosta de visão. Então, meu pai, ele é mais um empreendedor, e ele conseguiu abrir mão, vamos dizer assim, sempre como presidente da empresa, mas de necessariamente ele tomar todas as decisões ali, dele estar no chão de fábrica todo o tempo. Acho que essa foi uma primeira mudança dele aqui, que foi aí no final dos anos 90, já para os inícios dos anos 2000. Ele já teve um superintendente, né? Hoje todo mundo se chama CEO, na época era superintendente o termo, então ele colocou alguém, um superintendente, sendo ele o presidente, estando lá todo dia, mas colocou um superintendente que era da empresa, alguém que havia crescido ali, ou seja, prata da casa. E esse é um modelo de negócio que a gente replica até hoje, né? Até hoje, toda a nossa gestão é muito da prata da casa que a gente tem. Então, esse foi um ponto de virada importante. Tiveram outras dificuldades, né, Paulo, como você comentou aqui, nem tudo são histórias boas, né? Também no início dos anos 2000 teve ali a aquisição, vocês devem lembrar da antiga empresa Enxuta, né? Então foi comprada a massa falida da Enxuta na época, né? Muito forte em lava-louças, em lavadora. Aquilo não foi um negócio que prosperou por N dificuldades, desde o modelo de compra, o estudo todo dele era um estudo defasado, o equipamento era defasado, então ali foi realmente um momento de dificuldade, porque a empresa passou sim, né? É normal, né? Uma empresa com tantos anos, o pessoal costuma contar só a história boa, mas tem história difícil. Essa foi um período difícil, né? Foi uma compra que realmente não converteu, foi um prejuízo muito grande, de novo, com empréstimo, com toda aquela história que vocês sabem como é do empresário brasileiro. Esse foi um ponto de virada, mas um ponto de dificuldade. Mas, assim, entre os marcos, eu posso citar, tem outros ao longo da história, mas aí realmente acho que em 2010, que é um ponto de virada, que foi realmente quando a gente entrou de cabeça na governança nossa. A gente já tinha um modelo de trabalho, uma governança, vamos dizer assim, indireta, talvez não tão formal, mas em 2010 a gente realmente teve uma mudança, porque aí teve, não só no sistema de gestão como um todo, mas no nosso conselho, né? E aí acho que ali a gente realmente, digamos assim, a gente readequou alguns processos e fez muita diferença no crescimento e no sucesso da empresa. Perfeito. E Heráclito, o que é que motivou vocês nessa época a iniciar a implementação da governança na Atlas? Olha, é uma soma de fatores, tá? A gente, eu puxei no histórico nosso da empresa, nós temos um caderno, né, na época, tudo escrito à mão, um livro ata de reunião do conselho em 1989. Eu tenho ele aqui na minha estante, primeiro livro ata do conselho da empresa. Obviamente era um conselho, não vou nem entrar no mérito, em 1989, uma empresa familiar, né, naquele tempo. Mas nos anos 2000, no início dos anos 2000, em 2003, a gente teve a contratação do primeiro conselheiro independente, realmente para dizer assim, olha, vamos trabalhar. Eu lembro dessas reuniões na época, e eram reuniões assim, se falava muito do passado. Basicamente, a nossa reunião do conselho, isso eu estou falando, obviamente, há mais de 20 anos atrás, a reunião do conselho, ela pegava seu DRE e começava a perguntar por que isso estourou, por que isso foi acima do orçado, por que isso foi abaixo, ou seja, era muito uma visão de retrovisor, tá? Então, dizer que nosso conselho era um baita de um conselho estruturado e que olhava o futuro, estratégia, não, nada disso. Eu olhava o passado mesmo, questionava por que deu resultado ou não deu resultado. Mas, somando isso, em 2010, que foi o grande acontecimento, foi uma parceria que nós fizemos aqui, e eu comento, né, eu acredito que até hoje exista, foi um programa da Fundação Dom Cabral. Eles tinham, e acho que tem até hoje, né, o programa PAEX, que é o Parceiros para a Excelência. E naquela época quem fazia, e fazia muito bem, era J. Valério, que fazia esse intermédio junto à Fundação Dom Cabral, foi quem nos deu assessoria. Então, a gente tinha algumas assessorias a nível executivo, né, e a gente também implementou ali assessoria a nível de conselho. Ou seja, em 2010 foi o grande ponto de virada com essa contratação aqui, com essa parceria junto à J. Valério, Fundação Dom Cabral, no programa PAEX, foi quando a gente realmente começou a estruturar a nossa governança. Então, ali foi um ponto de virada, né? Ali realmente a gente começou a enxergar de outra forma. Tanto a questão de todas as métricas de gestão, de forma geral, é muito amplo, né? Porque tem trabalho de estudo, inclusive
de alinhamento com todos os gestores, né, para todo mundo estar na mesma página, em termos de conhecimento geral, conhecimento técnico geral, mas também nos ajudava a estruturar os setores e estruturar o nosso conselho. A partir dali, em 2011, a gente começou a implementar realmente ferramentas de governança, tá? Realmente, e aí eu digo assim, nós reestruturamos em 2012 o conselho nosso, aí nós fizemos já uma métrica de ter mais conselheiros, no mínimo, tanto quanto ou mais conselheiros independentes do que conselheiros da família, de sócios, né? Então, sempre foi assim, tem que ser a mesma quantidade ou mais. O nosso conselho hoje, gente, ainda é um conselho consultivo, né? Para quem é do ramo, é normal ouvir o termo consultivo, o conselho de administração, mas a gente age como se fosse um conselho de administração. O voto do conselheiro nosso, ele tem tanto peso quanto o voto do sócio. Ou seja, se realmente esse é o melhor caminho, não importa o pragmatismo ou o achismo desse quórum. A gente vai pelo que o conselho determinou. Então, a gente reestruturou em 2012, 2014 a gente já teve os primeiros comitês. Desculpa se eu estou alongando, mas a gente... Acho que é importante essa parte, né? 2014 a gente teve aí os primeiros comitês que fazem muita diferença. Na época era um comitê financeiro, né? Um comitê de auditoria financeira. Já em 2015, final de 2014, 2015, a gente já decretou que toda auditoria externa nossa seria de Big Four, né? Para realmente dar uma transparência e uma segurança maior da empresa, né? Então, em 2015 a gente já colocou como métrica e até hoje, né? Obrigatoriamente uma Big Four, ou seja, uma empresa renomada. Em 2016 a gente começou com o conselho de família. Basicamente assim, estou passando, mas a gente começou a estruturar a governança de várias formas. A gente tinha uma governança muito boa informal, para vocês saberem. Eu fui o último funcionário da família na Atlas, há muitos anos, há mais de década que nós não temos um familiar, não existe um primo, um tio, um parente, um cunhado que trabalha na empresa. Então, a gente realmente já teve essa separação muito grande de empresa e família. E a nossa governança, inclusive, ela não permite uma série de coisas, mas isso, de novo, no passado não era nem escrito. Nós não utilizamos o corpo de advogados da empresa, existe um corpo técnico muito bom. Se nós temos em outro negócio nosso um problema trabalhista, ou seja, o que for, nós contratamos uma empresa da cidade. Contabilidade, quem faz é uma contabilidade da cidade, não é? Nós temos ótimos contadores, mas a gente não mistura nada. A nossa governança, ela realmente, isso já é há muitos anos. Então, a nossa governança, antes da gente estruturar, a gente já tinha uma governança muito boa. Então, assim, de novo, já era o CEO de mercado, já era conselho, já tinha conselho independente, mas como a gente entrou em 2010, a gente entendeu que deveria ir mais a fundo e profissionalizar de fato, né? Aproveitar que a gente já tinha, digamos assim, bons aspectos de governança, mas nada escrito, nada estruturado, a gente meio que aproveitou para fazer isso e afinar o nosso processo. Perfeito. Como a gente consegue ver, Paulo, a Atlas tem uma história já de longo tempo, uma maturidade em relação à sua governança, à implementação dos conselhos, mas eu gostaria agora de voltar um pouquinho contigo para que você nos explicasse, para aquelas empresas que ainda não têm uma implementação de uma estrutura de governança tão sólida, o que são os conselhos empresariais, né? Para que é que eles servem? Qual que é a função deles dentro de uma empresa familiar? Então, inicialmente, parabenizando o Heráclito pela história de sucesso, sem dúvida nenhuma, o crescimento de um conselho se dá através do exercício da maturidade, e eu creio que a história que ele contou para nós demonstra isso. Quer dizer, houve um crescimento e esse crescimento se deu a partir do amadurecimento da empresa e da sua gestão. O conselho, ele é o principal componente de uma governança corporativa. Portanto, ele é um balizador, ele é um pilar para que nós possamos começar a desenvolver a governança. Então, o conselho seria, assim, o primeiro grande passo em direção à governança. E ele também é, principalmente, um órgão responsável pelas principais deliberações e decisões estratégicas da empresa, como colocou bem o Heráclito, que é um órgão voltado principalmente para o futuro. Então, ele dá o alinhamento, ele permite dar uma direção para que o corpo executivo possa ter um caminho a seguir, e esse caminho ele é acompanhado. O conselho também, ele monitora o comportamento e os resultados do corpo executivo. Isso é um outro fator fundamental.
Se o executivo ou o corpo executivo está com problemas, o conselho ele tem a obrigação, a responsabilidade de alguma forma corrigir o caminho. Então, ele garante que a empresa chegue nos objetivos planejados, objetivos estratégicos, e ele é o guardião dos princípios, valores e do sistema da governança. Ele tem esse papel também. Ele faz o elo de ligação entre a diretoria executiva com os sócios, com os acionistas, e assegura uma condição de neutralidade. Isso é uma coisa muito importante, para evitar conflitos de interesses, para evitar uma série de questões, vamos dizer assim, que possam, porventura, criar vícios dentro das organizações. Então, o conselho, pela sua neutralidade, e da importância de ter conselheiros independentes que não têm vínculos dentro da empresa, é justamente para assegurar essa questão da neutralidade, da isenção. Eu imagino, Paulo, que muitas vezes, por uma empresa familiar que ainda não tem uma estrutura de governança, começar a pensar na implementação de um conselho, dividir essa tomada de decisões estratégicas, como o próprio Heráclito disse, nós confiamos na decisão do conselho, nós seguimos a decisão do conselho, nem sempre seja algo fácil. Mas eu gostaria que você trouxesse para a gente, na sua visão, também como conselheiro, quais são os principais benefícios que as empresas familiares têm ao implementar esses conselhos empresariais dos seus negócios? Então, primeiramente, creio que o grande benefício é a redução dos riscos empresariais. Então, através de uma série de procedimentos, de processos, o conselho faz o acompanhamento e assegura que os riscos sejam minimizados. Não eliminados, porque a gente sabe. Nosso país é um país que vive ciclos de crise e dentro dessas crises o risco aumenta, né? Mas através de auditorias internas, externas, através de comitês de risco, pode ser um outro instrumento importante de gestão, o conselho auxilia muito as empresas a reduzir os seus riscos. Ele melhora a tomada de decisão, através da interação dos executivos com o conselho, com a diversidade de conhecimentos do conselho. Então, as discussões ficam muito mais ricas e, consequentemente, a decisão sai muito mais aperfeiçoada. Então, isso é um outro fator importante. Existem instrumentos de gestão. A GoNext oferece, por exemplo, o sumário executivo. O sumário executivo ele é um instrumento que habilita a empresa a mostrar os seus números. Então, isso é um processo de muita transparência. E a transparência é um outro dos fatores fundamentais na questão da condução das empresas. A avaliação contínua dos resultados. Então, as reuniões de conselho normalmente se dão mensalmente. Então, existe uma frequência pré-estabelecida e os resultados são avaliados, então, a essa dada frequência. E o processo de sucessão estruturado. Esse é um outro fator fundamental e que é de responsabilidade primária dos conselhos, assegurar que o processo de sucessão, tanto do corpo executivo, dos cargos estratégicos, como dele mesmo, conselho, seja acompanhado e planejado de uma forma bastante efetiva. Nós sabemos que existem vários tipos diferentes de conselhos em uma empresa. Pode ser um conselho de administração, um conselho de herdeiros, conselhos de sócios, ainda existem os comitês temáticos. Heráclito, eu gostaria de entender hoje quais são os conselhos que estão ativos na Atlas e também quais foram os principais benefícios que vocês perceberam no dia a dia da empresa a partir da implementação desses conselhos. Bom, nós temos o conselho consultivo nosso hoje, né, que é o que funciona muito bem, existe aí há mais de 20 anos, mas bem estruturado aí há pelo menos 14 anos, né, desde 2010, que a gente trata com muita seriedade e que a gente deposita todas as nossas fichas lá. Esse é o primeiro conselho, é o principal. Não tiro também a importância do conselho de família, tá? Porque numa empresa familiar, e é disso que nós estamos falando aqui, nem todos os membros da família estão no negócio. Muito pelo contrário. Nosso caso, obviamente, é muito pelo contrário. Mas em algumas famílias existem alguns que são, outros não são. E a depender da geração,
Quando é a segunda geração, às vezes são duas ou três ou quatro pessoas só, mas a depender de estar na terceira ou quarta geração, nós estamos falando em netos e bisnetos, então nós estamos falando de dezenas de pessoas, não tem como todo mundo estar na empresa. O Conselho de Família é um órgão muito importante porque ele, digamos assim, ele alinha expectativas, ele alinha a informação, a comunicação, o que acontece lá dentro da empresa. Nem todo mundo tem a capacidade ou tem o interesse de tomar decisões, de fazer gestão, mas todo mundo tem o direito, sendo sócio ou sendo herdeiro, de ter a informação, para saber ao menos o que está acontecendo. Um conselho de família nós temos também, vale muito a pena, tem que fortalecer. Inclusive, nós estamos fazendo isso. E por fim, a gente tem os comitês, como você comentou, né, Thaís? A gente tem os comitês nossos, variam, depende muito do momento do mercado, do momento da empresa. Então, a gente geralmente mantém ao mesmo número de quantidade de conselheiros independentes, né? E aí, às vezes, alguns os sócios que coordenam, né? Sempre coordenado, sempre liderado por um conselheiro, que é uma forma de aproveitar um pouco mais o conselheiro, né? Digamos assim, tirar um pouquinho mais da expertise que ele tem, além daquelas horas que ele dedica à reunião do conselho. Obviamente, o conselheiro não trabalha só naquela hora do dia, né? Ele trabalha muito mais do que isso, mas num comitê você pega essa expertise dele aqui, às vezes é de inteligência de mercado, às vezes é uma questão de M&A, às vezes é uma questão financeira, e aí, se isso tem a ver com o momento da empresa, vale muito a pena você ir alterando esses comitês para dentro daquele momento, dura 1, 2, 3 anos. Então, basicamente, é isso que a gente tem em termos de estrutura de conselho. Perguntou, né, para responder rapidamente sobre a diferença que fez isso para nós, né, com a estruturação do conselho, fez toda a diferença. Eu diria que a Atlas não seria nem metade do que ela é hoje sem a força do conselho. Lembrando que quem toca, quem realmente faz o negócio acontecer é a equipe interna, são os gestores, são os líderes e todo mundo que está na empresa. Eu não estou, obviamente, tirando esse mérito, muito pelo contrário, mas o conselho, o conselho, ele dá, inclusive, a liberdade dos sócios não necessariamente estarem na operação, porque não necessariamente o filho de alguém, o herdeiro, né, algum herdeiro, alguns herdeiros, eles têm o tino, eles têm a competência técnica, ou sequer o interesse, às vezes tem a competência, mas não tem o interesse de estar na operação. E o conselho, mas estão lá porque, meu Deus, o negócio está lá, eu preciso cuidar, eu sou obrigado, porque, e realmente, né, você tem que ter esse senso de urgência, esse senso de obrigação de algo que você tem e você tem que cuidar. Mas quando você tem o conselho, você diz, bom, eu não preciso estar na operação, eu posso fortalecer o conselho e ter o controle da empresa, o controle das decisões estratégicas através desse comitê, né, desse conselho. Através do conselho, a gente consegue ter o controle da empresa, o direcionamento de para onde ela vai, e geralmente o conselho, se você for bem construído, ele tem que ser construído, obviamente, de uma forma que seja melhor do que você, né? Que sejam pessoas muito mais capacitadas e gabaritadas do que você mesmo. Você tem que construir um conselho assim como toda a equipe, né? Uma equipe melhor do que você. Se você faz um conselho bem gabaritado, ele é muito mais do que apto para ajudar a dar direcionamento para a gestão, né? Para a direção toda, para que a empresa vá no caminho que precisa chegar. Então, é meio que o conselho, ele te alivia, ele te distribui a responsabilidade de um único dono, de um sócio, de um grupo de sócios, ele distribui isso dentro de um conjunto de pessoas extremamente capazes. Né? Uhum. E Heráclito, como que você avalia a relação entre a implementação das práticas de governança dos conselhos dentro da Atlas e o aumento do valuation da empresa? Isso faz toda a diferença, né? A nossa empresa, ela não é de capital aberto, nós estamos na bolsa como muitas estão, né? Para uma empresa na bolsa, a governança não é uma questão de opção, né? Para quem está na bolsa de valores, a governança é uma obrigação. Concorda? Não é assim, nem se abre, né, capital sem você ter um mínimo de governança. Para nós isso faz todo, então como analogia, para nós faz toda a diferença o fato de você ter as suas contas muito bem auditadas por uma Big Four, o fato de você não ter o CEO sendo o presidente do conselho da empresa. Eu estou falando aqui de algumas métricas padrão, né, da governança, né, alguns bons costumes, né. Todas elas, se você seguir na governança, se isso vale para a empresa de capital aberto, para, né, elevar suas ações, ou pelo menos para dar uma transparência para o mercado, obviamente vale para uma limitada capital fechado, ou SL de capital fechado, ou limitada como é a nossa, em termos do valuation da empresa. Obviamente uma empresa sadia, com caixa sadio, com bastante governança, onde a família não coloca a mão no caixa da empresa, onde não se misturam as coisas, onde as decisões são absolutamente técnicas e não emocionais, onde você tem aí auditoria,
é óbvio que isso aí influencia diretamente no valuation de uma empresa, né? Paulo, quais são os principais erros que muitas vezes as famílias empresárias cometem na hora de querer implementar um conselho na sua empresa também? Tendo essa visão já, olha, eu preciso de um conselho, sinto que é o momento, mas quais são os erros que você vê essas famílias empresárias muitas vezes cometendo? Eu vejo que o principal erro é um erro de origem. É a iniciativa de implementar um conselho sem uma assessoria especializada externa, o que vai assegurar a isenção dessa formatação desse conselho é justamente uma empresa que tem expertise nessa implementação, porque tem método, tem uma série de procedimentos, os instrumentos de gestão, que é um outro fator fundamental dentro do conselho. O conselho tem que ser formal, ele não pode ser informal. Sim. Então, a primeira questão é justamente a tentativa de implementar, e eu tenho visto empresas tentando implementar os conselhos sem uma assessoria e voltando atrás e contratando uma assessoria para retomar o trabalho. Um outro fator é a contratação de conselheiros por relacionamento. Eu acho que é um outro erro que se comete, então, porque assim, o Heráclito colocou, quer dizer, hoje existe um equilíbrio entre os conselheiros independentes e os conselheiros internos ou da família, etc. Isso tem que haver realmente, porque a isenção do conselho vai se dar ao longo da gestão através justamente desses conselheiros independentes. Um outro erro, quanto mais, é iniciar um conselho 100% membros da família. Então aí a gente tem aí um clássico dentro da literatura de governança, porque a família vai inevitavelmente fazer a mistura entre questões da família com questões da empresa. E isso vai significar um vai e vem de posturas, comportamentos, informações, conflitos, e isso é muito desgastante. E aquilo que eu já coloquei, quer dizer, a informalidade do conselho. O conselho tem que ser um órgão formal, ele tem que ter instrumentos de gestão, o acordo dos acionistas, regimento do conselho, termos de confidencialidade, os calendários anuais, a agenda temática, principalmente as atas, que é um trabalho fundamental exercido pela secretária ou pelo secretário do conselho. Então são esses, para mim, os erros mais clássicos na formação de um conselho em uma empresa familiar. E para evitá-los, a recomendação é buscar alguém que entenda do assunto, que saiba como estruturar um conselho dentro dessas regras e da formalidade exigida, com a diversidade também que um conselho exige. Né? Exatamente. Seja diversidade não só de perfil de gênero ou idade, mas também de expertise. Sem dúvida. Para que esse negócio possa ser conduzido da melhor maneira possível, com longevidade. Exatamente. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, Heráclito. Para encerrarmos, eu gostaria de saber que conselho você daria para outros empresários que estão como vocês estavam lá em 2010, pensando em começar a estruturar a governança, implementar os conselhos, mas também com receio dessa nova fase, dessa nova etapa, porque ela vem trazendo mudanças dentro da estrutura familiar, da estrutura de negócios. Que conselho você daria, sendo que você está à frente de um conselho, é sócio da empresa e já passou por essa transição? Muito bem. Bom, eu acho que o primeiro passo ao proprietário da empresa, ao patriarca, ao matriarca, a primeira geração, né? Geralmente estamos falando da primeira geração na estruturação desse conselho, é o desprendimento, né? De aceitar, dividir o controle, né? O poder da empresa com mais pessoas, que realmente, de fato, você vai acabar tendo que, né, dar algum tipo de poder, ouvir opiniões contrárias, e às vezes até ir contra as suas próprias decisões ao estruturar um conselho. É saber que o conselho vem para somar e não para dividir, e não para distribuir algum tipo de controle. Tendo essa primeira métrica, né, tendo entendido esse ganho, né, do conselho, aí sim eu vou muito no que o Dr. Paulo comentou, que é da assessoria. Não há como você fazer realmente, na minha opinião, estruturar um conselho interno, tanto o conselho da administração, né, o conselho consultivo de uma empresa, como o conselho de família, não tem como você fazer isso sozinho, que eu acho que assim não há expertise, não há conhecimento, não tem conhecimento às vezes das ferramentas,
e geralmente a dinâmica familiar não permite que você tenha esse comando, esse controle. Para mim, esse foi o nosso caso, né? Junto ali, como eu já comentei, nós tivemos assessoria no passado. Até hoje nós sempre contamos com algum tipo de assessoria em vários formatos no conselho. Qualquer questão que a gente tem dúvida, seja uma dúvida tributária, seja uma dúvida jurídica, seja uma dúvida tecnológica, ou seja qual for, a gente traz assessorias. Não seria para a construção de um conselho que seria diferente. Então existem boas empresas aqui, a própria GoNext é uma muito boa e que a gente conhece muito bem. Vale a pena contratar uma empresa de consultoria para ajudar a estruturar não só o conselho, mas a governança como um todo. Eu acho que, começando por aí, entendendo que a importância do conselho, o quanto ele pode somar na tua empresa, de verdade, não é só valuation, são processos, é a governança como um todo, o resultado da empresa vai melhorar e muito, tendo essa consciência, partir para a contratação de uma consultoria, de uma assessoria para estruturar isso. Paulo, seu conselho final. É muito simples. Eu li uma frase dita pelo John Kennedy, presidente dos Estados Unidos dos anos 60, e diz o seguinte: se conserta o telhado de uma casa em dias ensolarados. Eu achei de uma profundidade monumental essa frase do John Kennedy. Então é justamente isso o meu conselho, quer dizer, não esperem a família estar com um conflito generalizado ou pontual, não esperem a empresa estar com perda de performance. É justamente quando a empresa está bem, é o melhor momento, é quando a terra está mais fértil para iniciar um trabalho de governança corporativa e de um conselho um conselho consultivo, que depois poderá virar um conselho de administração. Muito bem. Paulo, Heráclito, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada pela participação de vocês no GoNext Talk de hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos sem dúvida o convite e esperamos novamente estarmos colaborando com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Com certeza. Obrigada, Heráclito, pela sua participação. Obrigado, Thaisa. Obrigado, Dr. Paulo e a GoNext. Para nós é sempre muito bom compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem. Obrigado pela oportunidade e pelo trabalho de vocês. Perfeito. O GoNext Talk de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe as nossas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar esse conteúdo com quem também precisa dessas informações. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.